Olá, gente, tudo bem? Eu aqui de novo. A gente vai adentrar no nosso estudo técnico. Vamos fazer um estudo técnico hoje. Vamos falar de uma deficiência muito comum que a gente tem encontrado muito na nossa sala de aula e a gente tem tido muita dificuldade para lidar com ela porque ela se manifesta de diversas formas. A gente precisa ter um entendimento muito bacana, a gente precisa ter um planejamento muito adequado, satisfatório para que a gente não pire, né? A gente consiga ministrar aí e os alunos consigam aprender. Fala da deficiência intelectual. É, um, a gente tem recebido muitos alunos com esse diagnóstico, né? De DI, que é o deficiente intelectual, e hoje eu convido vocês para fazer uma breve reflexão comigo, fazer esse estudo rápido aqui um pouco sobre a deficiência intelectual, tá bom? E aí a gente começa questionando o que é essa deficiência intelectual. Quando a gente recebe esse aluno na sala, como é que a gente identifica? Lógico que a gente tem um laudo, né? Um especialista já detectou, depois de muitos estudos, já detectou que ele tem deficiência intelectual. E aí você vai começar seu diagnóstico a partir dali. Porque o laudo de deficiência intelectual ele é muito seco, né? E aí a partir dali é que você vai criar estratégias para ensinar uma criança DI, uma criança com deficiência intelectual que pode ser leve, severa ou grave, dependendo do nível em que o aluno está naquele momento, dependendo do diagnóstico, do tratamento, do que foi feito antes na vida dessa criança para ele chegar àquele momento, até chegar naquele momento ali na sua sala de aula, tá bom? Então, de acordo com a Associação Americana, né, de Deficientes Mental, deficiência intelectual é quando o funcionamento, o nome já diz, intelecto cognitivo, é quando o funcionamento do intelecto da criança, o grau de desenvolvimento, de aprendizagem, de socialização, de comunicação, de convivência do aluno, ele é bem abaixo da média, tendo com relação aos alunos que não têm esse grau, nenhum grau de deficiência. Então, isso limita ele a duas ou mais áreas, né, de habilidades adaptativas. Então, quando o aluno tiver dificuldades, inibições ou limitações em duas ou mais áreas adaptativas, sociais, de comportamento, de cognitivo e outras áreas, de fala, da língua, da linguagem, então ele pode ter uma deficiência intelectual. Aí você recebe, começa aos poucos, traçando estratégias e metas e tudo vai dando certo dentro da sala de aula. Mas é isso, deficiência intelectual é quando o funcionamento cognitivo é significativamente baixo em relação aos demais alunos. E aí, quando ele tiver problemas e dificuldades em duas ou mais habilidades cotidianas dele, cognitivas, sociais, de linguagem, auditiva, de relacionamento, ele tem uma deficiência intelectual, tá bom? Isso é o conceito dado pela Associação Americana de Deficiência Mental, tá bom? E aí, esse diagnóstico, ele geralmente se manifesta antes dos 18 anos de idade, né? Então, alguns estudiosos já descobriram que uma criança, quando ele tem dificuldade de deficiência intelectual, isso se manifesta na vida dele antes dos 18 anos de idade, com certeza. E eu falei anteriormente que quando ele apresentar fraqueza, quando ele apresentar problemas, limitações em duas ou mais áreas do conhecimento, duas ou mais habilidades da vida dele, ele pode ter DI, ele é DI. E aí, quais são essas áreas? Eu trago comunicação, a maneira como ele se comunica, como ele se relaciona, né? Como ele escuta, como ele interage com o outro. A questão do cuidado pessoal, geralmente o DI ele é um pouco desleixo, né? Tem um pouco de desleixo, ele não se preocupa muito com a roupa, se a camisa é comprida, se a camisa tem manga, se não tem manga. Ele estando vestido para ele, então ele não tem esse cuidado
pessoal, sabe? Com aparência, não tem. Habilidades pessoais, sociais, né? A relação dele com o outro é bastante comprometida. A relação dele na rua, com outras crianças, no parque, na igreja, na quadra, é comprometida. Ele não é uma criança que observa, que, por exemplo, está numa praça, tem um monte de parque ali. Ele não é uma criança que aquelas coisas chame a atenção dele, não é. A questão da saúde, da segurança dele, ele é também bastante comprometido. Principalmente habilidades acadêmicas, né? Ele vai levar essa dificuldade acadêmica pro resto da vida. Não é que ele não vai melhorar, mas ele vai levar essas dificuldades acadêmicas pro resto da vida dele. Tá? No meio do caminho ele vai encontrando professores como vocês que vai dando a ele autonomia e ele vai se desenvolvendo, mas ele vai levar essa dificuldade até o fim da vida dele, tá bom? E também está ligado ao lazer, ao trabalho, ele não vai conseguir desenvolver um trabalho como os demais, com a maestria que os outros conseguem. Não estou dizendo que ele não possa ser inserido no mercado de trabalho, ele deve ser inserido no mercado de trabalho, mas ele deve ser, o trabalho dele é um trabalho limitado às condições dele. Ele não pode fazer algo que não esteja dentro das condições dele, até porque isso mexe com a honra e com a dignidade deles, e eles não vão, e não é legal, não é bom para eles, tá bom? Então é mais ou menos comprometido dentro dessas áreas que eu acabei de citar para vocês aqui, certo? Para saber se realmente uma pessoa ela tem deficiência intelectual, ela é DI, é preciso de um diagnóstico, não há como fugir desse diagnóstico, né? O atraso cognitivo, como é que você faz o diagnóstico de um atraso cognitivo, que é a mola mestra do DI? Você vai analisar, fazer exames, né? Fazer testes psicológicos, testes para saber a idade, a capacidade cerebral daquela criança. Se ele está muito além ou está muito atrasado em relação à sua idade, em relação à sua maturidade, em relação a compreender o mundo em que ele vive, em relação à sua intelectualidade, ao comportamento do cérebro, como o cérebro vem pesquisando, como o cérebro vem formalizando ideias. E aí, isso tudo tem testes que você vai fazendo com os alunos e você vai identificando se é DI e o grau de dificuldade de deficiência intelectual que essa criança tem, tá certo? E ao longo da história, eu já falei sobre isso com vocês e falo de novo, ao longo da história, os DI, as crianças com dificuldade, né, de aprender, com deficiência intelectual, eles eram diagnosticados por médicos, não eram psicopedagogos, não eram psicólogos, eram os médicos psiquiatras quem davam o diagnóstico. E aí era uma doença psiquiátrica. Todo mundo que chegasse lá com um grau, muitas vezes muito leve, de deficiência intelectual, o psiquiatra logo detectava que ele tinha uma doença, né? Uma doença psiquiátrica. Isso é errônea demais, isso atrapalhou muito o desenvolvimento das crianças, porque eles eram medicados, numa medicação muitas vezes muito forte, para eles, né, e eles terminavam que essas medicações iam enfraquecendo ainda mais, porque eles não eram pessoas inseridas na nossa sociedade, porque já tinham essa doença, e aí isso já gerava um grande preconceito, enfim, fez muito mal a eles, as crianças com deficiência intelectual, esse diagnóstico psiquiátrico, de que era uma doença psiquiátrica, eles não tinham jeito, era para ficar trancafiados dentro de casa sob os cuidados dos pais, certo? E aí, como é que um aluno com deficiência aprende, né? E aí, a única resposta que eu posso dar a vocês, e vocês vão encontrar aonde vocês leem, é que o aluno com dificuldade com DI aprende, sem dúvida nenhuma, ele aprende, mas ele aprende dentro do ritmo dele, né? Dentro do ritmo dele, é que ele aprende, do ritmo próprio dele, não tem outra forma do aluno com DI aprender. E aí a escola, gente, eu gosto muito de falar de escola, porque eu acho que uma escola aberta numa comunidade, numa sociedade, ela é a porta da esperança.
é a porta da esperança dos nossos alunos. E a escola, ela é muito importante na vida desses meninos, desses sujeitos. E o objetivo da escola não é só para eles, para as crianças com deficiência, não é só desenvolver as habilidades que eles precisam, né, ter. A gente precisa começar a desfazer desse equívoco de que a escola os meninos vão só para ensinar. A escola é um espaço social, participativo. E para as crianças com DI, a escola é mais importante ainda, tá certo? Porque ela tem que ser para aquela criança um espaço de oportunidade, de construção, de demonstração de afeto, de demonstração de carinho, de crença, de que você acredita no potencial dele, que ele vai desenvolver, que é essa escola que a gente precisa ter para uma criança com deficiência intelectual, tá certo? Então, e aí a gente não pode, a condição, né? A condição de deficiente intelectual, ela não pode predeterminar. Ela não pode predeterminar o desenvolvimento do indivíduo. Isso é importante que a gente compreenda. O grau, se é leve, se é mediano, se é grave, gravíssimo da criança com deficiência intelectual, não pode limitar, não pode predeterminar de jeito nenhum o limite daquela criança. Pode, o limite daquela criança é o professor. O limite daquela criança é a atividade que ele está inserida. O limite da criança é o planejamento onde ele está inserido. É a sala de aula dele. É o olhar afetuoso do professor. É o limite daquela criança, tá certo? E aí existem muitos mitos, né, e preconceitos com relação às crianças com deficiência. Por exemplo, a gente escuta muito dizer que toda pessoa deficiente intelectual é doente, é demente mental. Não existe isso. Não é uma doença mental. Vamos quebrar esse paradigma que não existe doença mental. É uma deficiência intelectual que a criança é geneticamente desenvolveu ou vem desenvolver, haja visto algum problema de saúde, que ela venha uma vacina, que faltou uma doença que ele vem desenvolvendo e aí que pode afetar seu cognitivo. Então ele pode desenvolver também ela no decorrer. Então não é uma doença mental, não é. Isso aí é mito, tá, gente? Dizem que eles morrem cedo, isso também é mito, não existe essa história de que morrem cedo. Precisa usar remédio controlado, também não. Eu tenho alunos com deficiência intelectual que não tomam remédio. Né? O controle, o autocontrole da família, o envolvimento deles na sociedade, o engajamento deles nas aulas, permite que eles tenham uma vida adequada, né? E são agressivos, são perigosos, também não são. Lógico que associada ao DI pode ter alguma outra outro problema, alguma outra deficiência, ou algum transtorno que pode o tornar mais agressivo, mas na prática, na prática, na lógica, eles não são crianças agressivas, crianças perigosas, não, como falam por aí, não, tá bom? No geral, as pessoas acham que eles são incompetentes, não conseguem se desenvolver. É mito, tá, gente? É mito e a gente precisa provar isso todos os dias na nossa sala de aula, tá bom? Há quem diga que existe um culpado, né? Porque o menino disse, mas a família não cuidou, o pai, a mãe não cuidou, abandonou, percebeu que o menino tinha uma deficiência intelectual e abandonou, deixou lá no canto. Não é, gente, isso. Com o tempo, claro que ele precisa ser inserido o quanto antes no contexto de escola, no contexto de sociedade, mas com o tempo vai curando e vai ajudando, vai contribuindo essa criança. O meio ambiente ele é um fator preponderante, é importantíssimo. O ambiente onde as crianças estão inseridas tem que ser um momento de aprendizado constante. Se não for, ele vai ter muita dificuldade, tá bom, de se desenvolver. E aí outro mito que tem sobre o DI que eles só conseguem interagir de forma legal, bem, se eles estiverem com os iguais, com seus pares. Esse é um mito que deve ser quebrado, rasgado e jogado na lixeira. Eles têm e devem ser inseridos com alunos sem deficiência de todas as maneiras, para que eles possam aprendendo junto e se desenvolver ainda mais. Esse mito de que eles têm que ficar junto é mito, não existe, tá bom? E como eu disse anteriormente, para o DI,
a escola não é só um espaço que ele tem que estar lá. É um espaço de oportunidade. A escola ela precisa ajudar a UDI, a deficiência intelectual, para que ele possa desenvolver fora dela, desenvolver habilidades lá fora, de relação social com as pessoas, de comunicação, de desinibição, que eles são muito inibidos. Realmente o DI é muito tímido, ele é muito introspectivo. A escola envolve ele em situações que ele vai se desenvolvendo. Aí muitas vezes a gente vê uma criança tímida, sim, muito tímida, muito não participativa, e a gente nem imagina que ele tem algum grau de deficiência intelectual, porque ele não é diagnosticado, a família não acredita nisso, mas ele tem. Então, é o olhar do professor na sala de aula que identifica muitas vezes muitos transtornos, muitas deficiências e muitos problemas que as crianças vêm desenvolvendo aí ao longo da, do tempo. Vou tomar um copo d'água agora, minha garganta já está um pouco comprometida. Daqui a pouquinho, tempinho, eu volto para a gente continuar falando sobre o DI, tá certo?